eu quero apresentar o Paulo Andrade, que possui uma formação acadêmica que inclui um mestrado em inteligência computacional e um doutorado em computação gráfica. O nosso professor Paulo Andrade dedicou os últimos 5 anos ao estudo aprofundado das ferramentas de inteligência artificial generativa. A sua pesquisa tem um foco particular na aplicação dessas tecnologias avançadas para elevar a produtividade nos mais diversos campos. O Paulo Andrade não só acumula experiência de mais de 2 décadas como um professor universitário, mas também se destaca como um produtor de conteúdo educacional, tendo desenvolvido mais de 70 cursos online. A sua liderança e expertise também o levaram a atuar como o diretor de centro de tecnologia e a coordenar programas de graduação e pós-graduação. Então agora a gente recebe para falar sobre superprodutividade, um guia prático de ChatGPT. Paulo Andrade, uma salva de palmas, Paulo! Seja bem-vindo à nossa Arena Senac. O espaço é inteiramente seu, querido. Qual é a ideia dessa palestra, né? Quando você pensa assim, um professor, doutor, etc., você pensa logo naquela coisa mais... muito menos próxima do normal, do usual do dia a dia, né? É o contrário que eu vou fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês coisas muito rápidas, que a gente tem um tempo muito pequeno, sobre como você pode usar o ChatGPT de forma bem diferente do que a maioria das pessoas usam. Uma coisa curiosa de uma ferramenta como o ChatGPT, que é tão simples, é que a gente usa apenas 1% ou 2% dela porque ela é simples. A gente não explora a profundidade do que ela é. Uma outra coisa que eu gosto de falar sempre é que o ChatGPT, ele nem é versão 1.0, ele é versão beta. Ou seja, nós estamos maravilhados com um produto que nem é realmente um produto acabado. Na verdade, ele é um produto que vai evoluir naturalmente, mas não é um produto do tipo, ele está pronto. Tanto que a gente tem vários probleminhas de desempenho, situações como que a gente chama de alucinação que acontecem, porque ele é um produto inacabado ainda, está em desenvolvimento. Só que ele é tão revolucionário que pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, ele é tão revolucionário que já está mudando a vida e o negócio e a realidade de várias pessoas. Não somente o ChatGPT. Aqui o ChatGPT é apenas um pano de fundo, uma ferramenta para chamar a atenção de uma coisa muito maior, que é a inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial gerando conteúdo. E o que eu acho mais divertido de tudo isso é que uma das coisas que sempre falamos era o seguinte: a máquina nunca vai substituir a criatividade humana. Não é isso? Vocês nunca ouviram falar nisso? Já ouviram falar, né? A máquina não vai substituir a criatividade humana. De cara, o que nós temos? ChatGPT criando texto. Aliás, eu acho que aquela apresentação minha foi criada pelo ChatGPT. Desconfio que foi. Não pareceu um pouquinho? Aliás, isso é uma dificuldade, né? A gente não sabe mais se a informação foi criada pela pessoa ou se não tem um ChatGPT ali. Inclusive, vou dar a primeira dica para vocês. Muita gente fala assim, Paulo, como é que a gente faz para não ser pego como se fosse... Primeiro confusão, plágio. O ChatGPT é plágio? Não, ele cria conteúdo do zero baseado em muita informação. Então não é plágio. Mas como é que eu pego se a informação foi escrita pelo ChatGPT? A informação escrita pelo ChatGPT tem um ritmo. Então qualquer pessoa que escreve um prompt descuidado, prompt é o comando para o ChatGPT fazer alguma coisa, se ela escrever de forma descuidada, vai ser possível perceber o ritmo da construção do ChatGPT. Mas se você pedir para o ChatGPT incluir 1 ou 2 errinhos de português comuns, colocar alguma redundância no texto, aí já parece um texto mais humano, né? O erro é humano, o não errar é que é da máquina, né? Então é só a gente pedir para ele errar um pouquinho. Bem, eu estava falando sobre essa questão da criatividade, né? Esse vídeo que está passando aí atrás foi criado usando inteligência artificial, né? Não tem uma pirâmide dessa em lugar nenhum, ainda mais com uma cidade do Rio de Janeiro de fundo, né? Isso daí eu criei escrevendo um comando, um prompt numa ferramenta de criação de imagens.
E essa foto muito bonita minha também foi criada usando uma ferramenta de criação de imagens, geração de imagens. Eu, tirando aquela foto do iniciozinha pequenininha, nenhuma foto minha hoje em dia é real, né? É claro que não tem aqueles filtros exagerados lá do TikTok, do Instagram, mas essa foto não é real. E eu vou dar alguns truques para vocês perceberem, tá? Primeiro, esses dentes estão meio estranhos. Se vocês forem contar, não está batendo. Tem dente a mais ali. Segundo, tem um negócio esquisito aqui, ó. Não sei o que é. Então, a inteligência artificial, ela coloca coisas, às vezes, sem saber muito bem o que está colocando. Só que fica tão bonito, tão impressionante, que a gente não presta atenção nos detalhes, né? Mas essa é uma foto de inteligência artificial sem nenhum retoque, né? Antigamente a gente fazia retoque nas nossas fotos, agora a gente faz de inteligência artificial sem retoque. Esse QR Code, teoricamente, deveria me levar no LinkedIn. Se não funcionar, é só me procurar no LinkedIn. E isso aqui já foi falado, né? O que importa pra gente é o que é o ChatGPT. Todo mundo já ouviu falar no que é uma inteligência artificial generativa, que foi construída a partir de uma quantidade colossal de informações. Para os meus alunos, eles perguntam: Paulo, o que é o ChatGPT? Eu falo: imagine uma pessoa que tem todo o conhecimento, teoricamente, né, todo o conhecimento do mundo. Conhecimento é diferente de inteligência. Inteligência é uma coisa, conhecimento é outra. A pessoa pode ter muito conhecimento, mas não ser inteligente o suficiente. O ChatGPT não é inteligente, mas ele tem muito conhecimento, ele é treinado para criar textos de diversas formas. Então esse é o ChatGPT. Agora, eu não sei se vai funcionar, mas o que eu queria mostrar para vocês, por causa do nosso ruído, eu acho que não vai funcionar, é o seguinte. O ChatGPT, no seu celular, se vocês pegarem o celular de vocês, como o meu celular velhinho, tem um botão que é o microfone que todos vocês conhecem. Pode pegar o celular, não precisa ser sala de aula, pode pegar. Dá uma olhadinha no ChatGPT e repare que tem um botão de microfone. Vocês já apertaram no botão do lado? Nunca, né? Ninguém apertou. Tá ali bonitinho o botão do lado. Eu não sei se vai funcionar, porque tem muito barulho, tá? Mas esse botão permite você falar com o ChatGPT e ele conversar com você. Eu não estou falando responder você. Eu estou falando conversar. Responder é diferente de conversar. Por que é diferente? Em responder, ele vai colocar muita informação, porque ele entende que você quer muita informação. Conversar, ele não vai ser tão exagerado. Então, o que significa o seguinte? Que dentro do ChatGPT você tem, nesse exato momento, dois botões, um botão para você escrever, e outro botão para você conversar. O que eu queria fazer, que eu não sei se vai funcionar, é o seguinte: eu vou perguntar para o ChatGPT, eu vou pedir para ele se apresentar, explicar o que ele é. ChatGPT, apresente-se de forma resumida. Ele começa a pensar. Eu não sei se ele vai conseguir responder. Ele está pensando, tá? Talvez a conexão e muito barulho. Eu acho que não vai funcionar. Mas esse outro modo é o modo conversacional, tá? Conversacional. Tem muita gente que não sabe que isso existe. Paulo, para que serve o modo conversacional? Tá, eu sei que vai parecer estranho, mas para você conversar, né? Com uma máquina. Sim, conversar com uma máquina, tá? Vou explicar como eu uso ele. Eu vim para cá de carro, né? Acho que muitos de vocês vieram de carro. Eu conecto meu celular. Vamos falar de produtividade. Eu conecto meu celular no som do carro. Eu aperto esse botão e falo: ChatGPT, me explica sobre, por exemplo, a história do Rio Centro. E ele vai começar a falar. Se ele começar a falar de forma muito longa,
eu falo, peço para ele falar de forma um pouco mais resumida. Peço para ele falar de forma mais simples ou de forma mais descontraída. E ele vai falar. E aí a gente vai conversando. É estranho, eu sei que vocês devem estar achando eu com cara de maluco, mas eu converso com o meu celular, converso com o ChatGPT para obter informações de forma conversacional. Lembra que eu falei que o ChatGPT é uma pessoa com muito conhecimento? Imagina essa pessoa com muito conhecimento com uma tremenda capacidade de conversar de forma agradável. E você consegue fazer isso com esse botão. Você consegue conversando. Paulo, que legal, muito interessante. Acho que nenhum de vocês já tinha experimentado, né? Vários confessaram que nunca tinham apertado esse botão. Por que isso? Lembra que eu falei para vocês que o ChatGPT é um produto beta? Eu usava o ChatGPT, eu usava o GPT-2, o GPT-3 antes do ChatGPT. O ChatGPT é uma interface. É uma interface e uma capa por trás da inteligência artificial. Como é que eu usava isso? Desde 2019, um pouquinho antes. Para criar texto. Eu usava ferramentas de criação de texto e eu criei vários artigos que estão em sites através de inteligência artificial. E ninguém falava muito disso, porque eu era um produtor de conteúdo, criava artigos para pessoas que não tinham tempo para escrever. Eu mandava o artigo para as pessoas, eles revisavam e falavam, Paulo, tá legal, pode publicar. Então eu já escrevi sobre câncer, já escrevi sobre fertilidade, sem saber absolutamente nada sobre isso. Basicamente o GPT escreveu, passava para o especialista, ele lia e falou, Paulo, tá ótimo, corrige isso daqui e pode publicar. Então parece novidade isso, milhares de sites são feitos assim. Inclusive, até pouco tempo atrás, tem uns 6 meses atrás, uma revista, acho que é Sports Illustrated, americana, ela foi denunciada por ter um jornalista fake escrevendo artigos fake. Há mais de um. Eles criaram um jornalista. Uma coisa é você dizer, foi escrito pelo ChatGPT. Outra coisa é você dizer, foi escrito por uma pessoa que não existe e colocar os artigos como se fossem humanos. A gente vive esse dilema, né? Pode, não pode, é uma realidade dessa nova tecnologia. Mas por que uma inteligência, por que ter esse recurso conversacional dentro do ChatGPT? Porque o ChatGPT será, daqui a pouco tempo, um assistente pessoal. Se você ver aqui no celular, aqui do lado tem uma telinha, se você clicar aqui, vai chegar nessa janela, tá? De instruções customizadas. O que são as instruções customizadas? É você dizer para o ChatGPT, ou para você personalizar o GPT para as suas respostas. Quando você faz perguntas genéricas, o ChatGPT responde de forma genérica. Quando você personaliza a pergunta, ele vai responder de forma mais precisa. Só que é chato você personalizar sempre. Por quê? Porque você é um escritor, ou você é um jornalista, ou você é um advogado, ou você é um médico. Você quer usar os termos da sua área. Você não quer que ele fale de uma forma simplificada. Você quer usar a forma como você fala. Então, nesse recurso de instruções personalizadas, você pode informar para o ChatGPT como você quer conversar com ele. Você pode informar, por exemplo, aqui é um exemplo do que está em uma das minhas configurações, tá? Ali está faltando o ensino superior, tá? Me desculpa, tá ali. Sou professor do ensino superior, especialista no assunto definido pelo prompt. Como é que funciona isso daí? Quando eu quero falar, digamos que eu quero falar como um matemático, ou fazer algum trabalho como professor de matemática. Então, quando eu for escrever o comando, eu vou dizer para o ChatGPT algo relacionado à matemática. Ele vai entender que essa pessoa que está conversando com ele é um professor do ensino superior especialista em matemática. E eu peço para ele escrever de forma detalhada e abrangente, meu público-alvo, que é o meu público de alunos. Eu peço para ele explicar meu conteúdo com analogias e exemplos, que é muito bom para você ensinar, né, a pessoas com analogia e exemplo. Eu peço para escrever de tom amigável e agradável. E eu sempre gosto de começar, como vocês viram, né, de uma forma provocativa, tá?
A partir desse momento, qualquer conversa que eu tiver com o ChatGPT vai ter esse comportamento. Não importa o assunto, ele vai agir como um professor. Aqui eu resumi, tá? Eu resumi para não ficar pequenininho, mas você pode colocar mais informações. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, como você quer que ele escreva? Uma coisa é qual a informação, como você quer que ele escreva. Aí ficou um pouquinho maior, né? Mas eu peço, por exemplo, a gente faz apresentação, né? O professor faz a apresentação. Então eu peço para ele criar slide, depois de escrever o artigo, já aproveita e cria a apresentação para mim. Não que ele vai criar o PowerPoint na hora. Isso ainda não é do ChatGPT, apesar dele criar PowerPoint. Ele vai criar um slide de apresentação, um slide de índice, e assim vai. Vai incluir um slide com 5 perguntas, um slide com 5 pontos importantes. Ou seja, quando eu preparo uma aula, o ChatGPT faz o trabalho para mim. Basta eu dizer o assunto, ele identifica que o assunto é da computação, ou é algum assunto específico, e ele cria o texto para mim daquele assunto e já cria a estrutura da apresentação. É óbvio que eu não vou levar isso para os alunos. Seria horrível, não ficaria com boa qualidade. Mas eu não tenho que escrever um tempão. Escrever é muito lento, comparado com pensar. Mas eu tenho que escrever para montar a apresentação. Então, com isso, eu ganho muito mais velocidade. Só para vocês terem uma ideia. Apresentações que eu demorava 2, 3, 4 horas, eu preparo em 20 e 30 minutos. 20 e 30 minutos. Com o PowerPoint, hoje em dia, com recurso de criação de imagens, basicamente isso. Ou seja, eu ganhei muito, muito tempo para poder fazer o que eu quiser, tá? E essa é a ideia da tecnologia. A tecnologia sempre foi criada para nos dar tempo, não o contrário. Bem, por exemplo, esse seria o texto, tá? Isso aqui é um exemplo. Eu pedi para ele fazer isso. Crie um artigo sobre como usar a IA generativa para aumentar a produtividade pessoal. Esse é o texto genérico, tá? É difícil pegar, mas é o texto genérico, um título genérico. Ele não sabe o que é uma aula. Aí ele começa com o que é inteligência. Essa estrutura toda foi ele que criou, tá? Isso é sem a personalização. Construção personalizada. Já colocou um título lá em cima. Começou também com o que é, mas ele começa a melhorar a qualidade. O texto fica 3, 4 vezes maior, tá? Essa instrução personalizada, usou o GPT 3.5, que é a versão menos capaz da inteligência artificial, tá? Essa aqui é do GPT 4. Então aqui já tem mais informação, mais conteúdo. Eu coloquei outros pedacinhos. Deixa eu ver aqui. A página é enorme o conteúdo, mas no final ele criou os exemplos, tá vendo? Exemplos. Conclusão, reflexão, todo o material pronto, de uma vez só, com um único comando. Com um único comando eu tenho o artigo sobre o conteúdo da aula, eu tenho a estrutura da apresentação, eu tenho perguntas e eu tenho, né, os pontos importantes de memorização. Minha aula agora é só ler e organizar e está pronta, tá? Isso pode ser feito com várias outras coisas. Eu estou colocando exemplo como professor, porque todos vocês já tiveram aula com professores. Então todos vocês devem parar para pensar, poxa, o professor preparou o material, preparou a aula. Como é que funcionou? É assim, a gente, para cada aula, para mim, para cada 1 hora de aula, são 4 horas me preparando. Eram 4 horas me preparando. Fazer a apresentação, PowerPoint, e pior na época, que era... folhinha, né? Transparência. Bem, então segunda dica. Primeira dica, conversa com o ChatGPT. Eu sei que que é estranho, ainda é estranho, mas funciona. Segunda dica, configure o ChatGPT para você. Use ele da sua forma. Quem é você? Como é que você gosta das respostas? Você gosta da resposta da forma de rima? Pede lá, eu quero que você responda tudo em rima. Ele vai responder tudo em rima. Pede para responder como uma pessoa erudita, ou para explicar como se fosse uma criança de 5 anos. Ele vai fazer exatamente isso, porque ele foi treinado para responder muito bem. A terceiro elemento revolucionário depende, por enquanto, da conta paga, que são os GPTs.
A gente hoje está falando de ChatGPT. Talvez no ano que vem eu esteja falando mais sobre como você criar os seus próprios GPTs. A gente tem um problema de confusão de termos, tá? Os GPTs, nesse contexto, são ChatGPTs customizados para cada tarefa que você faz. Ali eu customizei a conversa. Agora imagina você poder customizar o trabalho. Aqui são algumas que eu criei, tá? Eu criei um gerador de miniatura, eu criei um que aconteceu no dia de hoje. Alguns são privados, outros são públicos. Então, quem tem a conta gratuita pode procurar esse daqui, ó. Hoje no passado. Eu criei um GPT que me lembra o que aconteceu de legal no dia de hoje, no passado. Aí eu descubro uma invenção nova, descubro o nascimento de uma grande personalidade. Ou seja, todo dia eu sou agraciado com uma informação legal do passado, tá? E assim vai. Tem vários aqui que são brincadeiras, experimentos, mas eu tenho vários GPTs para o meu dia a dia, tá? O futuro, o ChatGPT, é meio estranho falar isso, mas o ChatGPT está quase como uma coisa do passado. Não é no passado ainda, ele continua sendo extremamente útil. Mas a própria OpenAI já disse o que ela quer. A própria OpenAI, quando botou o botãozinho com fone de ouvido, já disse, o futuro é a conversa. É você falar com ele como se fosse uma pessoa. O futuro é você ter vários GPTs para fazer cada atividade. Para olhar sua agenda e organizar sua agenda. Para criar o seu conteúdo. Para ajudar você a planejar suas viagens. Cada GPT vai cuidar de um fator, de um pedacinho da nossa vida. E muito obrigado. Até breve. Uma salva de palmas, Paulo.